fatos relevantes e comunicados ao mercado, começar por VVPR, conforme permitido pelo artigo 16 do regulamento do fundo. Referente ao mês, serão os rendimentos do mês referente ao mês de competência de agosto de 2022 serão pagos de forma adiantada à habitual. Desta forma, os cotistas detetores de cota no fechamento dia 23 de setembro terão direito de receber distribuição de rendimentos a ser realizado no dia 30 de setembro. Então, o VVPR antecipando bastante aí o pagamento e também o anúncio do provento. BTLG informando que os cotistas que desejam exercer a função de representante de cotista, conforme o previsto no artigo tal, deve manifestar o interesse, bem como enviar seus dados como nome, CPF, profissão e endereço, em conjunto e documento de identificação e currículo para o e-mail rifundoslistados@btg.com até 27 de setembro de 2022. Que é isso? Representante de cotistas é uma pessoa que vai sentar junto à gestora e representar os cotistas. Qualquer um cotista pode participar disso. É lógico que tem algumas restrições, que tem que seguir essas restrições. Confesso a vocês que até eu pensei em me candidatar para ser representante do cotista. Se tiver algum de vocês aí que é cotista do BTG, dá um recado para mim, Kiko, você, né, seja representante dos cotistas do BTG para a gente, que de repente até me candidato. Mas aí, na hora que tiver a votação, vocês têm que votar para eu poder ser eleito. Eu nem sei se é remunerado isso, apenas eu acho que seria uma função interessante, uma experiência muito interessante, ser representante de cotista. E esse fundo é bom, e eu gosto. FCFL 11, em 1º de novembro de 2013, foi assinado um contrato atípico, um contrato particular de locação para fins não residenciais entre o fundo e o INSPER Instituto de Pesquisa, locatário de 2.000 metros. Então, resumidamente, eles têm um contrato típico com o Instituto de Pesquisa, com o Instituto de Ensino, e eles resolveram agora, conforme uma redução no aluguel do contrato de locação típico a partir de 1º de setembro, que impacta em 5 centavos na cota, e a concessão de uma carência no aluguel mensal contratual típico por 12 meses, a contar a partir de 1º de setembro, que impactará negativamente o fundo em 11 centavos. Então, o que a gente tem? Acabou o contrato e agora eles estão fazendo um novo contrato. E nesse novo contrato, uma redução de, pode-se dizer, da metade do preço no referente ao aluguel, e também ainda vai dar uma carência de 12 meses aí nesse imóvel. Interessante, né? Eu confesso que não sei nem o que falar. É coisas do BTG mesmo. A gente vai lá atrás de uma gestão passiva e um fundo de gestão passiva vai lá e concede. Aquele inquilino que já está lá no local, já ocupa o local desde 2013, agora acabou o contrato, aí dá um desconto de 50%. Quando se acaba um contrato atípico, que esse foi um contrato atípico aí de quase 10 anos, na verdade até se antecipou, e faz um contrato típico, é natural que tenha uma queda de rendimento, mas caiu bastante o rendimento nesse caso. O XPLG 11, estou tampando aqui o rosto, mas infelizmente o software que eu estou utilizando não tem como eu tirar, mas celebrou um contrato de locação novo no imóvel condomínio especulativo Cajamar, localizado na rodovia. O contrato é de 36 meses, a partir de 22 de nove. A receita bruta do contrato, considerando a soma dos 24 meses, dá 46 centavos. Então, assim, você divide isso por 2 aí, vai dar quase 2 centavos por mês, a partir do 25º mês. Então, e com isso, diminuiu a vacância do XP de 8,8% para 5,8%. Diminuiu 3% a vacância. Então, é um bom contrato, uma boa notícia para o XPLG, dos cotistas. A LZR11 informou finalmente o final da oferta restrita, informando que foram subscritas aí no total 1.895 novas cotas, totalizando uma captação de 108.897.376. Mas vocês lembram que eles queriam captar 200 milhões, então captou só praticamente metade disso. Então, dessa forma, houve retratação. O que é retratação? Teve pessoas que solicitaram que, em caso de marcaram lá no momento da sua subscrição, marcaram retratação.
Em caso de não chegasse à captação máxima, gostariam de ser retratado. Então, teve 21.109 cotas que serão retratadas. O que é uma retratação? Eles vão devolver o recibo para as pessoas e vão pagar só a correção monetária desse recibo. Infelizmente, as pessoas, de alguma forma, marcaram errado lá, se deseja a retratação, não deseja a retratação. Na verdade, sempre marque não deseja a retratação, se você realmente quer participar da emissão. Se você está na dúvida, assim, nesse caso aqui foi o que aconteceu. Essas pessoas aqui que marcaram vão receber seu dinheiro de volta e vão perder uma oportunidade boa no mercado aí de ter comprado cotas do ALS R11 barato. Helg11 vem comunicar o mercado geral que contratou a Colliers Internacional Brasil para assessoria em relação à venda dos ativos do portfólio. O Helg11 muito alavancado, muito abaixo do preço do mercado, não consegue fazer emissão, e para poder pagar a alavancagem, agora vamos começar a estudar a venda de ativos para poder quitar essas dívidas. RBRL11, o RBR-Log formalizou a escritura de venda e compra para aquisição de 50% do condomínio logístico WT RBR-Log, localizado em Franco da Rocha, São Paulo. O valor pago para a vendedora nessa data foi R$ 3.891.000, fazendo já um desembolso de 170 milhões, restando ainda R$ 2.135.000 a serem pagos de acordo com o cronograma previsto da escritura definitiva. Com o pagamento do montante residual, o valor total pago do ativo será de 172 milhões. Atualmente, o empreendimento gera uma receita de 17 centavos. Com esse novo pagamento, aumentou a receita em R$ 0,004 por cota. Quase meio centavo por cota vai aumentar a receita esse pagamento. O HGPO11 convocou a Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação conjunta dos seguintes itens: venda pelo fundo dos imóveis denominados Edifício Metropolitan e Edifício Platínio, no valor R$ 466.477.900, equivalente aproximadamente a R$ 36.982 por metro quadrado. Gente, é um senhor preço por metro quadrado, mas lembro, é abaixo do que os cotistas queriam. Pagamento à vista, com disponibilidade imediata e consequente liquidação do fundo. Um PIX, vão mandar um PIX. O pagamento pelo fundo dos custos incorridos na convocação da Assembleia. Então, convocação da Assembleia aí para decidir se vão vender os ativos e liquidar o fundo. O RPR11 informou o final do período de preferência, início do período de sobras, e o fator de sobras é 3,4687. Sobrou bastante coisa, né? Então, quem subscreveu uma cota vai ter direito de subscrever mais 3 cotas. Você pega a quantidade de cotas que você subscreveu e multiplica por esse fator, então será a quantidade de cotas que você vai poder subscrever no período de sobras. Algumas pessoas me perguntam, eu não subscrevi, eu tenho direito a sobras? Você subscreveu quantas? 0. 0 vezes 3,4 vai dar quanto? 0. 0 é a quantidade de direito de cotas que você tem direito. 0. MGHT11, em complemento ao fato relevante divulgado no dia 14 de nova, a administradora informa que o fundo recebeu nessa data da Celina Brasil Hospitalidade. Para quem não lembra, esse fato relevante estava dizendo que houve uma inadimplência. Então agora eles pagou aí aproximadamente 23 centavos por cota, vão impactar positivamente no próximo resultado. VHGR11 vem informar os cotistas do mercado geral que formalizou o contrato de prestação de serviço de formador de mercado com o Banco Fator. Então contratou um formador de mercado aí a partir do dia 29 de setembro pelo prazo de 12 meses com vigência mínima de 3 meses. WHGR11, para quem não conhece, é um fundo imobiliário de recebíveis, é híbrido entre recebíveis e permutas imobiliárias. Base 10.